Qual é a história da independência do Brasil? A independência do Brasil é um marco histórico de extrema importância para o país. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil proclamou sua independência de Portugal, encerrando séculos de domínio colonial. Esse evento emblemático não apenas definiu a trajetória política e social do Brasil, mas também moldou a identidade nacional e estabeleceu os alicerces para a construção de uma nação soberana. Mas quais as razões para esse evento e como ele aconteceu? Você sabia que já aconteceram duas datas de independência do Brasil? O 7 de setembro, quando a independência foi de fato proclamada, e o 12 de outubro. Como registro nos livros, Dom Pedro I proclamou a independência em 7 de setembro de 1822. Mas, na época, com a dificuldade da propagação das informações pelo território nacional, a maioria das pessoas não ficou sabendo do ocorrido no dia, nem sequer no próprio mês de setembro. A população em geral só ficou a par das boas novas em 12 de outubro do mesmo ano, data do começo do reinado de Dom Pedro I como imperador do Brasil, e também o dia do aniversário de 24 anos dele. Ele proclamou a independência muito jovem, você sabia? Ele tinha apenas 23 anos. Quando Dom Pedro I abdicou do trono em nome do filho em 1831 para voltar a Portugal, não fazia mais sentido comemorar sua coroação de 12 de outubro. A ideia, então, era passar a celebração para o dia 2 de dezembro, data de nascimento de Dom Pedro II. Mas, na época, ele era um menino de apenas 6 anos que não assumiu o poder de fato. A data, então, acabou sendo descartada. Quais foram as causas da independência no Brasil? Segundo especialistas sobre o tema, a independência do Brasil foi resultado de uma combinação de fatores políticos, econômicos e sociais que culminaram no movimento pela emancipação do domínio português. Mas, dentre os principais motivos, temos conflitos entre os interesses locais e a coroa portuguesa, influências das revoluções liberais, processo de transferência da corte portuguesa para o Brasil e a liderança de Dom Pedro I. A independência do Brasil conta com as suas particularidades, tanto em relação a Portugal quanto ao território que se tornaria independente. A distância entre os países também gerava dificuldades e diminuía a importância das decisões e decretos tomados pelas cortes no Brasil e em Portugal. Embora todos falassem português, o tempo que as informações levavam para atravessar os oceanos, geralmente de 2 a 3 meses, comprometia o contexto. Quando pensamos em ter a necessidade de tratar do que aconteceu com o Brasil há 200 anos, é porque encontramos algum laço entre o presente e o passado. Esse veículo se estabelece como forma de comemorar e de se lembrar. A vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808 representou um marco na história do país. A invasão das tropas napoleônicas em Portugal obrigou o príncipe regente Dom João VI e a corte portuguesa a buscar refúgio no Rio de Janeiro. Essa mudança trouxe consigo uma série de transformações importantes, como a abertura dos portos às nações amigas, o que impulsionou o comércio e a economia brasileira. Além disso, foram criadas instituições culturais e científicas, como a Biblioteca Nacional e a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, contribuindo para o desenvolvimento intelectual e cultural do país. Essa estadia prolongada da família real no Brasil gerou um sentimento de autonomia e pertencimento, preparando o terreno para a independência. Assim, temos outras revoluções acontecendo no Brasil: a Revolução Pernambucana de 1817, a Revolução do Porto de 1820, o Dia do Fico, em que Dom Pedro, príncipe regente, decidiu atender aos pedidos da corte portuguesa para retornar a Portugal e permanecer no Brasil. Essa atitude foi um gesto de resistência e mostrou o compromisso de Dom Pedro com o projeto de emancipação. O Dia do Fico consolidou sua liderança e fortaleceu o movimento pró-independência. E hoje estamos aqui com o nosso Brasil independente, uma nação aberta, uma nação unida. E também temos as comemorações por todo o nosso Brasil, com as Forças Armadas e as escolas presentes, como vocês podem ver.